Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 29 de junho. Agora na Espanha, 10 horas e 49 minutos. No Brasil, 5 e 49 da manhã. Gente, a BTC fez o que deveria ter feito. Bateu na mínima ontem em 29.858 e agora, depois de ter lambido aqui a base dessa cunha triangular, está indo em direção à aresta superior, com essa série de topos descendentes aqui, formando uma LTB. A LTA dos fundos, que está desenhando fundos ascendentes, está religiosamente sendo respeitada. Eu reportei ontem que aquele fundo que a gente desenhou tinha ficado ascendente em relação ao fundo de 22 de junho, onde a gente bateu 29.525. Ontem a gente fez a mínima em 29.858 e agora a gente está indo em direção à aresta superior, lá no patamar de 30.700. Aqui, se romper, teria que buscar 31 mil para revogar essa figura triangular de acumulação no 4 horas. No semanal, segue uma maravilha. A BTC muito provavelmente só vai arrefecer esse movimento aqui no semanal quando bater na penúltima lower da nossa grade curvilínea de expansão logarítmica e exponencial. Aqui no gráfico mensal, já que a gente está no dia 29 de junho, o próximo candle no mensal, que vai ser o candle do mês de julho, já vai vir com um corpo real acima da mediana do canal de Keltner no mensal, que ficou lá em 28.100 e pouquinho, 28.130. Ou seja, com a cotação a 30.379 agora, se a gente fechar o mês de junho acima de 28.100 e pouquinho, o próximo corpo real do candle que vai se formar de forma subsequente, que é o candle do mês de julho, já vai vir acima da mediana do canal de Keltner no gráfico mensal. Agora eu vou pular para o gráfico diário. A gente segue dando vigência a essa acumulação triangular. Ontem, basicamente, a gente veio prestar continência para upper do canal de Keltner e agora a gente está desenhando um fundo fortemente ascendente em relação ao fundo de ontem. O fundo de hoje até agora bateu 30.049, o fundo de ontem ficou em 29.858. Agora a tendência é que a gente vá estressar a aresta superior dessa cunha no patamar de 30.700. No intraday, a BTC está um verdadeiro reloginho, bate na upper, volta para VWAP, bate na lower, volta para VWAP, bate na upper, volta para VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais, eu vou encontrar um ponto seguro aqui, com certeza vai ser lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, a carteira, o Cold Wallet, né, Ledger, cujo app administra os ativos dos usuários dos diversos modelos de Ledger, agora vai lançar uma plataforma institucional para negociação de criptomoedas. Enfim, agora a Ledger está mirando os institucionais na esteira desse embarque da BlackRock pedindo o registro de um ETF no mercado spot de BTC. E lançamentos globais de CBDCs, que são as Coinbank Digital Currencies, que não serão stablecoins, serão dólares digitais rodando na blockchain do Federal Reserve, euros digitais rodando na blockchain do Banco Central Europeu. Isso vai dar aos governos um controle maciço sobre os destinos dos recursos dos súditos. Os cidadãos, com certeza, se quiserem algum nível de privacidade, vão ter que trocar as suas CBDCs em DeFi, os seus dólares digitais por BTC, os seus euros digitais por BTC ou ETH, não importa, para que eles tenham algum mínimo de privacidade. E é nesse momento que a liquidez nas DeFi vai explodir, alertam os analistas. E a Bolsa de Valores australiana pretende tokenizar e listar ativos do mundo real. A Australian Security Exchange reportou que está estudando a listagem de ativos do mundo real tokenizados em blockchain. É o novo normal. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o Putin se move para assumir o controle do império global do Grupo Wagner. O Kremlin garantiu às nações africanas, onde o Grupo Wagner tem atuação, inclusive no Oriente Médio, na Síria, já que o Grupo Wagner
meio que assessora e é uma força auxiliar do Bashar al-Assad, ele garantiu que as forças do grupo Wagner estão sob o seu total controle, e imagens de satélites dão conta de que uma mega construção de uma base militar está se desdobrando na Bielorrússia. Alguns analistas estão reportando que essa seria a nova casa do grupo de mercenários Wagner, já que o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, é aliado do Vladimir Putin, e o grupo não poderia ficar sem uma sede militar, por assim dizer. O Vladimir Putin esteve no sul da Rússia, onde o grupo Wagner teria tomado o controle de bases militares russas ao sul, ao sudoeste da Federação Russa. O fato é que agora essas bases foram confirmadas pelo Kremlin como estando sob comando das forças militares russas, e essas imagens de satélite mostram que uma nova base militar está sendo construída rapidamente na Bielorrússia. Possivelmente vai ser o novo lar do grupo de mercenários Wagner. E uma reportagem na Bloomberg muito interessante faz uma pergunta que todos querem saber: para onde está indo todo o gás russo que era escoado principalmente pelo Nord Stream 1? 80 bilhões de metros cúbicos de gás que aparentemente não tem escoamento, muito menos clientela. Existe um gasoduto que está sendo construído entre a Sibéria e a China, mas ainda não está pronto para canalizar 150 bilhões de metros cúbicos de gás natural. O fato é que alguns analistas estão dando conta de que das duas, ou a Rússia está queimando esse gás, ou a Rússia está usando esse gás natural para outra atividade que eles não sabem o que é. Pode ser até mineração de Bitcoin. Ninguém sabe para onde estão indo pelo menos 80 bilhões de metros cúbicos de gás natural. O Ocidente não sabe para onde está indo. Enfim, com certeza o Kremlin não está queimando todo esse gás, até porque é uma quantidade absurda de gás para ser queimado. Mas o gás que está afastado da Europa, que era o seu maior cliente, precisaria encontrar novos mercados. É uma receita anual de 6,6 bilhões que eventualmente poderia estar indo inclusive para mineração de criptoativos, injetando liquidez na rede. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal demonstrando como o aumento do hash rate, da conversão de commodities energéticas para aumentar o hash rate da rede BTC, acaba injetando liquidez na rede. Talvez uma parte, né? Isso é muito gás natural para ser convertido em BTC. Uma parte desse gás, com certeza, está indo para a conversão de BTC. Tem até uma outra reportagem que eu já tinha analisado aqui no canal, dando conta de que a Rússia explodiu na quantidade de plantas destinadas à mineração de Bitcoin, já que a energia é muitíssimo barato, o clima é muito favorável, é preciso um clima frio, porque as placas esquentam demais, e é preciso energia barata e uma carga tributária módica, que é o que acontece na Rússia, que está se transformando no principal polo de mineração cripto do planeta. Gente, a BTC aqui no 6 horas claramente está desenhando uma cunha triangular. No 4 horas, depois da gente ter beijado aqui, deixa eu botar aqui no gráfico de 4 horas, depois da gente ter beijado aqui a aresta inferior da nossa cunha, a gente está indo rapidamente em direção à LTB, que é a aresta superior, do patamar de 30.700. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ADA, XRP, Shiba Inu, Binance Coin, que tem muita gente pedindo, Polkadot Kusama, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.